Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cássio agora é do Cruzeiro, chega a Belo Horizonte, recepcionado pelos torcedores, anunciado oficialmente o primeiro movimento de um novo clube a partir da SAF, da nova SAF. Vamos falar sobre isso? Porque vem mais por aí. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal? Tem conteúdos todos os dias aqui, eu conto muito com você. A gente está quase batendo a meta de 1 milhão de inscritos. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo, beleza? Gente, o Cássio agora é uma realidade no Cruzeiro. Anunciado até o fim de 2027, ele ainda não pode entrar em campo, apenas no dia 10 de julho, por conta da abertura da janela de transferências. O que vai fazer com que ele, enfim, tenha esse período para se preparar, para conhecer os novos integrantes. Um cara que encerrou um ciclo de 12 temporadas, né, de 12 anos, então vai ser legal essa adaptação ao novo clube, à cidade, levando a família, aquela coisa toda, tudo com muita calma, para que ele, a partir do dia 10 de julho, possa defender as cores do Cruzeiro. O Cruzeiro que está de cara nova, e a gente precisa entender o que está acontecendo no Cruzeiro. A contratação do Cássio, ela representa muito, muito, porque nós estamos falando de um goleiro que é um gigante da sua posição, por maior instabilidade que ele pudesse ter tido aí nesse ano, nos últimos anos, tem um currículo invejável, invejável. E ainda assim, se a gente olhar com um olhar um pouquinho mais cauteloso, a temporada passada, mesmo com muitas dificuldades, ele ainda salvou o Corinthians do pior. O Corinthians do ano passado, com constantes mudanças de técnico e que teve na figura do Romero, talvez no ataque, na reta final ali, que salva o Corinthians com alguns gols importantes, até assistências, e tem também na figura do Cássio, como um cara que inclusive levou o time até a semifinal de uma Copa do Brasil, mesmo com todas as instabilidades, muitas vezes pegando penalidades, porque era um time que ganhava em casa e perdia fora. Mas o Cássio resolvia na marca da cal, né? Porque pegando pênalti ele é fera. Mas mais do que isso, né? O Cássio tem uma liderança, tem uma personalidade, tem um currículo, tem uma frieza, tem uma capacidade de, enfim, jogar muito bem na sua função e chega para preencher uma lacuna no Cruzeiro. O Cruzeiro tinha, na troca com o Rafael Cabral e o Gabriel Grando, feito uma tentativa de um goleiro ainda, né, buscando espaço, que é o Grando, mas quando chega o Cássio, não tem para ninguém. O Cássio chega para assumir a condição de titular, já chega assumindo uma condição de liderança, isso é natural, pelo tamanho que ele tem, né, tinha perante ao Corinthians, e eu acho que ele já chega com esse cartaz e esse tamanho. A gente precisa entender que a SAF ela trocou de mãos, trocou de dono. Antes Ronaldo Fenômeno, que visava lucro. E mais do que visar lucro, que acabou inclusive favorecendo o Ronaldo na venda da SAF, mas mais do que isso, o Ronaldo pega o clube numa condição completamente adversa. Um clube na Série B, rebaixado pela primeira vez na sua história, que demora 3 anos para subir de novo, com equipes muito modestas, com contas absurdas, com denúncias, investigações, com, enfim, dirigentes que saquearam o clube, com muitas dívidas. Esse é o cenário que o Ronaldo chega. Então, era natural, e muitos torcedores gostariam, bom, agora o Ronaldo vai colocar dinheiro no Cruzeiro. O Ronaldo estava pagando as contas. E, obviamente, dentro, como bom gestor que comprou por um valor, e depois, quando ele arrumou um pouquinho a casa, ele conseguiu uma negociação interessante para ele, para que o curso, né, seguisse. E o Pedro Lourenço, o dono dos supermercados BH, que tem uma excelente condição financeira, sempre foi um torcedor do Cruzeiro e sempre auxiliou, sempre ajudou o Cruzeiro em várias oportunidades. Seja como patrocinador, seja bancando alguma estrutura, um voo fretado, seja pagando alguns salários atrasados muitas vezes, algumas dívidas, sempre recorriam a ele. O Pedro Lourenço é um torcedor. E nesse momento em que ele assume a SAF do Cruzeiro, a realidade é completamente diferente. É claro que o Cruzeiro ainda tem dívidas, ainda tem coisas pendentes, mas ele pega um Cruzeiro mais organizado, na Série A, com uma capacidade de receita muito maior e agora com a possibilidade, e mais do que isso, com a vontade de investir. Preparem-se para os movimentos seguintes do Cruzeiro no mercado da bola. Nós estamos falando de um clube que é um gigante pela sua história, pela sua torcida,
pela sua capacidade, com um grande investidor que tem muita condição financeira, mas muita condição financeira, que já ajudava o Cruzeiro e agora vai ajudar ainda mais e diretamente, e que contratou um diretor altamente agressivo no mercado. Alexandre Matos é a figura escolhida por Pedro Lourenço para ser esse cara. O Alexandre Matos, que montou o Cruzeiro bicampeão 2013-2014. Alexandre Matos, que fez o Palmeiras no início da era Crefisa, primeiro com Paulo Nobre, depois Maurício Gagliotti, a trazer muitos jogadores, numa época em que o Palmeiras tinha até uma outra filosofia de contratações. Mas com orçamento, o Matos vai ao mercado e não perde negócio. Talvez o maior jogador do Palmeiras dessa geração e um dos maiores de todos os tempos, que é o Dudu, vocês sabem muito bem, teve a interferência direta de Alexandre Matos. Alexandre Matos, quando ele entra numa disputa, numa queda de braço, ele ganha a concorrência. Ele pega um avião, vai até o lugar e busca o cara. Vocês acham que o Cássio foi parar no Cruzeiro como? O Cássio teve outras propostas, como sempre teve. Porque o Alexandre Matos trabalha com orçamento e poder de persuasão. Se ele tem a grana, esquece. Ele vai lá e busca o cara. E olha que o Cássio tinha motivos para continuar no Corinthians. Mas quando você bota o Matos na jogada, não tem jeito. Você pode falar o que quiser do Matos. O Matos vai lá e resolve. E ele buscou o Cássio. E ele vai buscar mais gente. Isso eu não estou nem dizendo como achismo, que até pode ser, né? Pelo histórico do Alexandre. Eu estou te falando como informação. Alexandre Matos vai garimpar o mercado e vai trazer gente graúda a partir de agora. Pelo dinheiro que o Pedro tem, pelo orçamento que ele vai ter nas mãos e pela capacidade que esse diretor executivo tem de fazer grandes elencos. O Cruzeiro será o novo rico do futebol brasileiro. A exemplo do que foi o Botafogo e que quase beliscou um título brasileiro, não foi por uma pipocada monstra, mas o Botafogo também investiu e pagou agora. Vocês viram quanto pagou no Luiz Henrique do Betis? O John Textor está botando dinheiro. E ele ainda quer fazer o Botafogo um time campeão. E o Botafogo realmente subiu de patamar, se a gente comparar com o Botafogo dos últimos anos. Dessas novas SAFs, né, o Vasco ainda não conseguiu, por todos os problemas lá da 777, onde estava o Alexandre Matos, que inclusive saiu porque não conseguia ter o orçamento, não conseguia ter liberdade para trabalhar. No Cruzeiro, o Matos manda prender e manda soltar. Então, preparem-se porque o Matos, com liberdade para trabalhar, ele vai trazer muita gente grande. E digo mais, é bom os adversários, os clubes se mexerem para pegar um cara que vai ficar livre no mercado na sequência, que está inviabilizado com o seu clube, que chama-se Gabigol. Porque se duvidar, o Gabigol vai parar no Cruzeiro. Tá bom? É só uma letra que eu estou dando para vocês. Se o Corinthians quer, se o Palmeiras quer, se outro clube quer, eu não sei. Eu só sei que quem vai levar, eu não posso confirmar, evidentemente, né? Não tem ainda uma negociação, não é uma informação para você cravar, mas que o Cruzeiro vai querer, aí eu posso garantir para vocês. E que se os caras não correrem, vai parar no Cruzeiro. Só para dar um exemplo para vocês do que pode acontecer com o Cruzeiro a partir da metade do ano. O Cruzeiro vai investir, o Cruzeiro vai contratar. E o Cássio é só o primeiro movimento disso. O Galo já está forte. Outras grandes equipes aí se remontaram nos últimos anos, né, e com grandes contratações. O Inter, o Fluminense, a gente já ampliou o leque, né, daqueles Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Não, e agora o Galo tem um vizinho que promete incomodar. O próprio Pedro Lourenço falou, estamos bem atrás, mas em 2 anos a gente equilibra isso. Eu acho que até antes. Comenta aqui o que vocês acham desse novo Cruzeiro, nova Raposa. Inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição e eu volto na próxima. Tchau!